como transformar um espaço gastando R$ 0? Tem. Vai ficar perfeito? Não. Vai ser o ideal? Provavelmente não. Mas se você consegue arrastar os seus móveis, a gente já consegue resolver de graça um dos problemas mais comuns do design de interiores, o layout ruim. Como renovar um apartamento sem gastar muito, evitando quebra-quebra e respeitando a história e a personalidade dos moradores? Olá, eu sou a Aline, sou designer de interiores e personal organizer, e esses são os desafios que eu estou encarando para virar a casa dos meus pais do avesso. Nessa série de vídeos, você vai ver o design da vida real na prática. Vamos criar soluções usando o que a gente já tem, botar muito a mão na massa e repensar a nossa relação com os espaços, os objetos e os nossos hábitos de consumo. No episódio de hoje, Jogo dos 7 erros. Layout vem do inglês lay, que significa dispor, colocar, botar, e out, o sufixo fora, que dá a ideia de exteriorizar. No design gráfico, onde esse termo é muito comum, o layout de uma peça é como os elementos gráficos, figuras, títulos, linhas, quadros de texto, são organizados na superfície, seja ela uma página de revista, um outdoor ou um cartaz. Já no design de interiores, layout é a maneira como a gente dispõe os móveis, equipamentos e objetos decorativos em um ambiente. Quando você olhou para o seu quarto e escolheu onde queria que a cama ficasse, você deve ter levado em conta coisas como o tamanho da parede onde a cama ficaria, se você conseguiria abrir um armário, se o sol ia bater na sua cara, ou até se tinha uma tomada por perto para ligar o celular. Na hora de criar o layout de um espaço, o designer de interiores leva em conta tudo isso e mais um monte de coisa. É por isso que definir o layout é uma das primeiras etapas de um projeto de design de interiores. Para transformar a sala dos meus pais, a minha primeira recomendação para eles também foi mudar o layout. Mas antes da gente começar a olhar a planta baixa da sala deles, vamos contextualizar um pouquinho o projeto com uma breve linha do tempo. 2010. Minha mãe conquista a tão desejada aposentadoria e passa a ocupar o tempo livre dela fazendo um monte de cursos. Fotografia, bricolagem, inglês, espanhol, teclado, pintura. 2017. Meu pai se aposenta do segundo emprego e passa a ocupar o tempo livre dele consumindo todos os filmes, programas e seriados que a TV a cabo tem a oferecer. 2018. Eu finalmente bato asas do ninho e venho morar nesse apartamento aqui. Saí de casa, mas não fui para longe, só algumas quadras de distância. Eu estava sempre por lá, almoçando com eles, vendo um filme, só passando um tempo. Mas aí veio 2020. E aquelas poucas quadras viraram um continente intransponível. A pandemia do Covid-19 impactou a relação de todo mundo com a casa. O espaço que para muitos se resumia a um pit stop nas nossas aventuras diárias, um lugar só para dormir e guardar suas coisas, passou a ser o nosso mundo inteiro. Entre essas paredes, a gente dormia, acordava, trabalhava, estudava, fazia todas as refeições, se distraía, tentava relaxar e sofria, acompanhando as notícias sem poder fazer muito, além de esperar que a tempestade passasse. Foi assim comigo e com os meus pais. Mesmo dando para ir a pé, mesmo tanto eu como eles estando fazendo um isolamento direitinho, a gente preferiu suspender as visitas. A gente se via uma vez por mês para ir no mercado juntos, naquele esquema filme de zumbi, máscara, luva, evitando contato, distanciamento, tirando a roupa e jogando na máquina assim que chegasse em casa, lavando pacote de macarrão com água sanitária, enfim. E a gente não pode nem reclamar muito, porque sobrevivemos. Nos vacinamos, não tivemos sequelas físicas, só o mesmo trauma de todo mundo que passou por esse período histórico. Mas como diria Aracida Top Term, vamos falar de coisa boa, né? Aliás, aproveita esse momento para dar o seu joinha aqui no vídeo e clicar no link de se inscrever. Clicou? Já se inscreveu? Show! Muito obrigada. Em 2022, quando o pior já tinha passado, eu decidi mudar de carreira.
Eu já andava insatisfeita com a tradução desde antes da pandemia. O trabalho era muito repetitivo, a minha carreira não estava indo para lugar nenhum. E eu já sofria da solidão do home office desde antes de virar modinha, porque eu já trabalhava de casa há alguns anos. Depois de muita terapia e de conversar com uma amiga coach de carreira, beijo Rafa, eu resolvi voltar para a faculdade e estudar design de interiores. Era um interesse antigo, mas até então eu só tinha exercido esse interesse decorando meu próprio espaço e fazendo casinha no The Sims. E aí, já no meio para o fim do curso, chegamos no fatídico ano de 2024, quando a transformação da casa dos meus pais começou. A sala dos meus pais é um retângulo de 5 por 3 metros, com um dos cantos cortados. Nessa quina cortada fica a entrada do corredor, que leva para o restante da casa. Na parede menor próxima a ela fica a porta de entrada, e na parede oposta à porta de entrada fica a janela, que vai de fora a fora. Além disso, a gente ainda tem 2 pilares ressaltados e um recorte de parede meio esquisito aqui perto da porta do corredor. Além de ser a entrada da casa, esses quase 15 metros quadrados têm que cumprir a função de sala de jantar, sala de estar e sala de TV. Como se não bastasse, os móveis da minha mãe são de embuia maciça e num estilo mais rústico, pesadão. Ou seja, eles ocupam bastante espaço. Como eu mencionei no primeiro vídeo da série, antes da gente vir para esse prédio, a gente morava numa casa que tinha uma sala muito maior. Na sala da outra casa cabiam tranquilamente todos esses móveis, mais uma estante que vocês vão ver em episódios futuros, e tinha espaço de circulação de sobra. Dependendo da situação, quando você se muda para um imóvel menor, pode valer a pena se desfazer dos seus móveis antigos e comprar novos. Por exemplo, se você não tem tanto carinho pelos seus móveis antigos, ou se eles não têm uma qualidade muito boa, ou se o seu estilo de decoração mudou, ou se você está indo para um lugar realmente muito pequeno e não tem como dar jeito. Mas esses móveis da minha mãe são daqueles que você não se desfaz assim tão fácil. Móvel de madeira maciça é o tipo de coisa que você leva para a vida toda, que você deixa de herança. Então ela deu o jeito dela e fez um Tetris para fazer caber tudo. O layout da casa dos meus pais permaneceu o mesmo de 2004 até 2024. Era assim: aqui no cantinho, à esquerda da porta de entrada, era a televisão. Uma das poucas coisas que veio depois. Originalmente, a televisão ficava num outro cômodo, que funcionava como salinha de TV. Eu não lembro direito em que momento a TV veio para a sala, mas considerando que essa foto é de 2006, foi logo no comecinho. Primeiro era essa TV de tubo 29 polegadas, em cima da máquina de costura. Depois a máquina de costura foi para o quarto da minha mãe e entrou um móvel mais alto, com portas de vidro, dentro do qual ficavam um videocassete, DVD e decodificador da TV a cabo. Eventualmente a TV de tubo morreu e entrou essa, de LED de 42 polegadas. Continuando em sentido horário, temos a mesa de jantar. Ela tem 6 cadeiras. Nessa imagem não aparecem umas. Fica uma cadeira na cabeceira do momento. Mas no dia a dia, a gente acabava usando só 3. As 2 mais livres e a da cabeceira mais distante da TV. Sabe que essa cadeira da cabeceira ficava bem desconfortável, porque a perna da mesa é um X. E aí você fica batendo o joelho no meio do X. As cadeiras da parede ficavam juntando poeira e só haviam uso na ceia de Natal ou se a gente fizesse um aniversário, coisa assim. A da outra cabeceira virava apoio de bolsa do meu pai. Do lado da mesa fica a arca, o móvel mais alto da sala, onde minha mãe guarda toda a louça de casamento dela, mais umas louças antigas da minha avó, toalha de mesa, guardanapo, uns livros de receita. A louça do dia a dia fica na cozinha. No cantinho da janela ficava a mesinha de telefone, que com o tempo perdeu a função. O sofá ficava no meio da parede da janela. A mesa de centro não coube no centro e foi para o outro canto da janela. Depois dela, 2 poltronas. Ignore minha tentativa de preservar a identidade do meu pai, eu claramente não sabia o que eu estava fazendo. Depois das poltronas, a porta do corredor e entre o corredor e a porta de entrada, esse espelho e esse móvelzinho decorativo, que eu acho que originalmente era para plantas, mas com o tempo virou apoio de bibelô e depois que chegaram os gatos... Bom, quem tem gato não tem bibelô. Agora que vocês viram o layout geral, vamos ao nosso jogo.
O maior problema da sala da minha mãe era a TV. Lembra que eu falei que meu pai passou a ver muito mais TV depois que ele se aposentou? Pois é, o pescoço dele logo sofreu as consequências. Por quê? Porque o posicionamento dessa televisão está errado em vários níveis. Erro número 1. A altura da TV. Esse é um erro super comum, se bobear na sua casa também tem esse problema. Se você tem uma coisa que vai ser usada, consumida, admirada visualmente, pela lógica ela deveria estar mais ou menos na altura do seu olhar. Por exemplo, quando você for botar um quadro na parede, e você vai olhar para esse quadro estando de pé, você tem que pendurar de jeito que o meio do quadro fique mais ou menos na altura do olho em pé. Vai ficar aí por volta de 1,5 m, 1,60 m do chão, dependendo do quão alto é o pessoal da sua casa. A televisão, geralmente a gente assiste sentado de frente para ela, certo? Então, o meio dela tem que estar na altura dos seus olhos, considerando que você esteja sentado no seu sofá. No quarto, ela pode ficar um pouco mais alta, porque você vai estar na cama, recostado no travesseiro. Então, o ângulo de visão vai ficar um pouco mais para cima. A TV dos meus pais estava numa altura boa para se assistir de pé, coisa que ninguém faz. Então, o que acontecia é que o meu pai sentava nessa poltrona da ponta e ia escorregando, ficando todo torto até chegar num ângulo de visão confortável, entre muitas aspas, confortável para a visão, mas o corpo virava uma bolinha de papel amassada. E por que ele sentava aqui e não no sofá, que é o maior assento da sala? Erro número 2, a distância da TV para o sofá. O pessoal mais novinho talvez não pegue essa referência, mas sabe quando a sua mãe brigava se você sentasse muito colado na TV? Pois é, isso era por causa da cintilação das TVs de tubo, que prejudicava a visão. TV de LED não tem cintilação, então a gente pode, até deve, sentar um pouco mais próximo. A distância ideal do espectador até a tela da televisão vai depender da área dela e da qualidade da imagem, a resolução. Para uma TV de 42 polegadas, a distância recomendada entre o assento e a tela é de 1,6 a 3,2 metros. No layout da sala dos meus pais, a TV ficava a mais de 4 metros do sofá. Ou seja, você forçava o pescoço e forçava a vista. E aí a gente entra no erro número 3, a mesa entre a TV e o sofá. Eis o motivo pelo qual a televisão ficava num móvel mais alto, para desviar da mesa de jantar. E não adianta muito, porque se alguém sentasse nessas duas cadeiras da frente, bloqueava a visão da TV para o sofá e se bobear para outra poltrona também. E para fecharmos os problemas da TV, a gente tem o erro número 4. A TV de frente para a janela. O apartamento deles é face leste, sol da manhã. Até por volta de meio-dia, o sol entra no meio da sala. E pelo resto da tarde, entra bastante luminosidade indireta. O que é ótimo, todos queremos morar em lugares bem iluminados, luz natural é vida. Mas você não quer essa luz toda batendo na tela da sua televisão. E até de noite mesmo, entra muita luz de rua e dos prédios. Tudo reflete na tela. Com isso, a persiana vivia fechada, e não tinha vantagem nenhuma ter esse janelão enorme e lindo. Erro número 5. A mesa de jantar encostada na parede. Pelos motivos que já falamos, você tem 2 lugares que não são utilizados, metade da mesa fica distante, na hora de varrer também fica mais difícil, e as cadeiras encostadas ainda por cima marcaram a parede. Dica da designer. Quando você fizer um layout em planta baixa, sempre teste a mesa com as cadeiras puxadas. Nem sempre você vai conseguir ter uma circulação ideal. A gente vai falar isso de novo mais pra frente. Mas se a sua mesa só funciona com as cadeiras recolhidas, você vai acabar não usando a mesa. Você vai acabar jantando no sofá, com o prato no seu colo, porque dá menos trabalho. E aí, pra que você tem mesa? Erro número 6. A mesa de centro no canto. Mesa de centro tem uma função, que é servir de apoio para os assentos. Para você ter onde apoiar um copo, uma revista, o controle remoto, um celular. No layout antigo, se a mesa ficasse no meio da sala, ia atrapalhar muito a circulação da sala toda. Só que ali no cantinho ela acaba não sendo usada para a função dela. Porque mesmo para quem está sentado do lado dela, fica ruim de alcançar. Você tem que se debruçar por cima do braço do sofá ou da poltrona. E além disso, ela é uma mesa de centro bonita, que merece ser vista. E ali no canto ela está escondida. E ainda tem mais um problema nela estar ali no canto, que vai se conectar com o erro número 7, a arca roubando a cena. Assim, essa arca
é um móvel muito bonito. Não é um problema ela estar em destaque. O problema é que por ser o único móvel alto, ela cria um desequilíbrio na sala. Tem algumas coisas que tentam dar uma compensada nisso, que são a TV, que está alta demais, a treliça de plantas, que está do lado da arca, então você acaba lendo como uma coisa só. E do outro lado você tem algumas telas de pintura da minha mãe. Mas você percebe que forma meio que um buraco onde a mesa de jantar está? O seu olhar afunda, depois sobe na arca, depois afunda de novo no sofá, especialmente quando a persiana está fechada, porque vira uma parede bege. Afunda mais ainda na mesa de centro e só levanta do outro lado. E como a gente transforma esses erros em acertos? Mudando o layout da sala. A primeira coisa que eu fiz foi medir tudo, para ter certeza que a minha ideia ia dar certo. Minha ideia, trazer essa televisão para uma das paredes mais largas da sala. Se a gente fixar a TV na parede, ela pode ficar na altura que a gente quiser. Para fins de honestidade, essa transformação não foi totalmente gratuita. A gente gastou R$30 no suporte de TV para a parede. A gente também já tinha furadeira e o nível para fazer os furos para botar o suporte. Mas furadeira e nível você pode pedir emprestada para um vizinho, um parente. Então, não vamos entrar nesse mérito. Olhando o fluxo da sala, a gente precisa de uma área de passagem da porta de entrada para o corredor e desse eixo até a janela. Perceba que o espaço do lado esquerdo é maior que do lado direito. Então, logicamente, os móveis com área maior, a mesa de jantar e o sofá, ficam desse lado. Se o sofá está desse lado, a TV vai para a parede oposta. Na posição original, não caberiam a mesa e o sofá juntos nessa parede. Mas, e se a gente virar a mesa para ela ficar com a cabeceira encostada na parede? Ok, a gente perdeu uma cadeira. Mas essa cadeira da cabeceira já era desconfortável. E agora dá para usar as 4 cadeiras. A passagem para as cadeiras perto da parede ainda fica um pouco ruim. Se alguém sentar na da ponta, essa pessoa aqui continua presa. Mas com as cadeiras da ponta recolhidas, você tem acesso às outras agora. Não é o ideal, mas acontece. A cadeira que sobrou foi para outro cômodo, e a cadeira da outra cabeceira, por enquanto, vai ficar aqui na parede da TV. Se for preciso, ainda dá para usar ela na cabeceira sem atrapalhar a passagem da porta de entrada nem para o corredor. A mesa de centro agora cabe no centro, na frente do sofá. Como a gente já não tinha um rack, a mesinha de telefone vai quebrar o galho para segurar o modem e o aparelho da TV a cabo. De novo, não é o ideal. O ideal é que o móvel embaixo da TV seja mais largo que ela, para não ficar desequilibrada, não parecer que a televisão está caindo. Mas o nosso foco hoje é em funcionalidade. Spoiler, o REC vem no próximo episódio. E a arca? Bom, talvez essa seja uma decisão polêmica. Mas a arca veio para onde era a mesa de centro, no canto da janela. Sim, ela está bloqueando parte da janela, coisa que eu não gosto. Mas a persiana já vivia fechada, por causa da TV. Então não é como se a gente estivesse perdendo a luminosidade. Pelo contrário, agora você vai poder ver televisão com a persiana aberta. E a arca acaba até servindo para bloquear um pouco mais a luz. Nesse canto, ela também chama um pouco menos atenção. Segundo minha mãe, ela parece menor. E a treliça do outro lado dá uma equilibrada na altura. E esse foi o resultado do primeiro dia virando a casa dos meus pais do avesso. Como eu falei lá no comecinho, não ficou perfeito. Uma coisa que me incomoda bastante é que uma das poltronas teve que ficar encaixada ali no canto na diagonal, meio espremida. Dá pra usar numa boa, mas em termos visuais eu não fiquei feliz. Mas design é feito de escolhas, e especialmente quando você está lidando com um espaço pequeno, um orçamento baixo, você acaba tendo que perder de um lado para ganhar de outro. O mais importante, que era tornar a sala mais funcional, a gente conseguiu. Meu pai não tem mais dor no pescoço vendo TV. Dá até para pensar em ter uma TV maior futuramente, coisa que era inviável do jeito anterior. Ainda teve mais uma coisa legal, que foi definir melhor a setorização do ambiente. Antes você tinha a área de refeições no meio da área de estar. Agora a gente consegue separar essas duas funções. Outra coisa legal nesse layout é que antes você ficava sentado vendo TV e as suas costas davam para o corredor. Então, se alguém entrasse na sala, você era pego de surpresa. No layout novo, quem está no sofá tem a visão da TV, da sala de entrada e do corredor, ou seja, você vê a casa inteira.
Dica do designer: sempre que você puder, evite colocar um assento de costas para uma porta ou uma área de passagem. A gente é humano, mas o nosso cérebro é de macaquinho. Lá no fundo, você vai ficar com a sensação de que a qualquer momento um tigre-dente de sabre vai te atacar. O tigre-dente de sabre pode ser o seu chefe, vendo que você está cuidando da sua fazendinha ao invés de trabalhar, ou sua mãe, quando você está vendo mulher pelada no computador. Se você puder ter algo alto atrás de onde você está sentado, pode ser uma parede, uma divisória, um estante, isso vai reduzir sua ansiedade. Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da transformação. Os clientes adoraram. Tanto é que depois desse dia, minha mãe até se animou a pintar a casa, coisa que não acontecia desde 2004. A pintura nova é uma das mudanças que você vai ver no próximo episódio da série, onde eu vou falar de onde a gente investiu na sala depois de mudar o layout. Se você ainda não curtiu o vídeo, aproveita que dá tempo, clica aqui embaixo, deixe seu joinha. Confere também aqui no card o primeiro episódio da série para conhecer a história da casa e como a gente chegou até aqui. É claro, não esquece de se inscrever no meu canal para acompanhar o restante dessa saga. E também para receber outros conteúdos sobre design de interiores, organização pessoal, paisagismo e jardinagem, filosofia de botequim e gato. Porque não seria um vídeo meu se não tivesse um gato.